Olha, com alegria nós chegamos até você com o programa Andando com Cristo neste dia, através da TV Grandourados, para mais um momento de estudarmos juntos a palavra do nosso Deus. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e é luz para os nossos caminhos. A palavra de Deus é um meio de graça. Este meio de graça é um meio pelo qual nós conhecemos a graça de Deus, e a graça de Deus pelo Espírito Santo é comunicada ao nosso coração. Por isso que a palavra de Deus é um meio de graça tão importante para o nosso crescimento espiritual, para a nossa vida com Deus, para o nosso andar com Deus. Se você não tiver uma Bíblia na sua casa, você precisa de ter. Passa aqui na igreja, nós vamos te doar uma Bíblia, para você estudá-la com a família, para você estudar no seu particular. É muito importante você estudar a palavra de Deus e ouvir a palavra de Deus. É um meio de graça. Deus comunica a sua graça aos nossos corações através da palavra dele, a Bíblia. E o Espírito Santo aplica ao nosso coração a palavra que lemos e estudamos. Portanto, fica aí o nosso pedido, o nosso aviso, o nosso convite e a nossa doação. Se você não tiver uma Bíblia em casa e quiser ter uma, passa aqui na igreja que nós vamos te doar uma Bíblia para você ler com a sua família, tá bom? Não saia daí, nós vamos dar o nosso primeiro intervalo e voltamos para estudarmos hoje o Salmo de número 125, um lindo texto das Escrituras Sagradas. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Aos domingos às 9 horas, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto de louvor e adoração com pregação fiel da Palavra de Deus. Aos sábados, às 19 horas e 30 minutos, culto jovem. E todas as quartas, às 19h30, curso bíblico, uma visão panorâmica da Bíblia, livro por livro. Venha e traga toda a sua família. Avenida Marcelino Pires, 2233, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3421-0381. Igreja Presbiteriana de Dourados, há 62 anos cuidando da família cristã e proclamando salvação em Jesus Cristo. Deus da minha vida, Livraria da Bíblia. Os mais novos lançamentos em CDs, DVDs, Bíblias infantis, Bíblia da Mulher, Bíblia de Estudos. Temos livros de escritores renomados e artigos para presentear em todas as ocasiões. A Livraria da Bíblia está em novo endereço, Rua Joaquim Teixeira Alves, 2064, no centro de Dourados. Mais informações, 3427-0379. fica comigo, sou sua casa. Eletrocar Centro Automotivo, uma empresa que possui profissionais especializados e altamente treinados para cuidar do seu veículo. A Eletrocar trabalha com mecânica em geral, autoelétrica, injeção eletrônica, carburação e ignição, e a Eletrocar possui uma loja de autopeças para todas as marcas e modelos, baterias com garantia e durabilidade, troca de óleo com as melhores marcas do mercado. E se você vai viajar, fale com o amigo Clorival e deixe o seu veículo nas mãos de quem entende do assunto. Eletrocar, Rua dos Missionários, número 784, em Dourados. Mais informações, 3422-7507. Olha, nós hoje vamos estudar o Salmo 125. Você que está aí nos acompanhando, é uma alegria sempre tê-lo aqui no programa Andando com Cristo, na TV Grandourados. E hoje nós vamos meditar no Salmo 125. Esse salmo diz assim, a respeito da fé inabalável. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro do ímpio
não permanecerá sobre a sorte do justo, para que o justo não estenda a mão à perversidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam por sendas tortuosas, levá-los ao Senhor juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Eu quero que você atente ao que a palavra de Deus está nos dizendo aqui. O livro dos Salmos é um livro muito importante para nós no contexto bíblico. Ele contém uma coletânea de 150 salmos. Esses 150 salmos não estão seguindo nenhuma ordem assim cronológica ou de assuntos. Eles estão no contexto desta coletânea de 150 salmos exatamente da forma como deveria estar, ou seja, ele não tem uma sequência nem cronológica, nem por assuntos, mas ele trata de vários assuntos. E o livro dos Salmos era o livro cantado pelo povo de Israel, era o inário da igreja na antiga aliança. Cantavam os salmos, até hoje nós gostamos de cantar os salmos. Quantos salmos lindos que nós cantamos coletivamente, cantamos individualmente, porque realmente é gostoso cantar esses livros, orar esses livros, ler esses livros. Muitas vezes o coração está aflito, abra sua Bíblia no livro dos Salmos, escolhe um salmo, leia. Você vai ver a paz, a doçura que a palavra de Deus vai trazer ao seu coração aflito, vai trazer gozo ao coração amargo. O livro dos Salmos, ele tem esta poesia inspirada por Deus, que reflete a alma humana. Tanto que nós temos salmos, e a espiritualidade que é ensinada nos salmos é muito interessante, porque não é uma espiritualidade forjada, é uma espiritualidade natural de nós, seres humanos. Não é aquela espiritualidade que nós temos visto nos nossos dias, que você não está bem, está triste, mas tem que parecer que está bem. Não, você não pode, Você não pode parecer triste, você tem que parecer sempre alegre. Você pode estar com um problema que você tem que estar rindo. Então, o livro dos Salmos não tem essa hipocrisia social. O salmista falava aquilo que era real na sua alma. Tanto que você vai encontrar salmo que o salmista está regozijante, ele está cheio de alegria, de contentamento. E ele diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Bendize, não te esqueças de nenhum dos teus benefícios. É um coração cheio de gratidão. Mas temos salmos também que o salmista está cheio de dúvida. Ó Deus, até quando ficarás em silêncio? Até quando não responderás a minha oração? Nós temos salmos de todas as formas. Outro, o salmista está indignado, revoltado, e ele pede para Deus vingar os seus inimigos. São salmos imprecatórios, onde ele pede para Deus vir e fazer justiça contra as injustiças que estão por todos os lados. Os salmos, eles refletem esta naturalidade da alma humana e esta carência da alma. Outro salmista diz: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face do meu Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite. Então, nós vemos salmos que contemplam a alma humana. Outro, ele fala: feliz aquele que pegar os meus inimigos, os filhos deles, e esmagá-los contra a pedra. Então, não é assim com a nossa alma. Tem dia que está alegre, feliz, rindo, tem dia que está triste, tem dia que tem revolta. Enfim, nós temos que aprender a tratar estas coisas diante do Senhor. Sempre você vai ver essa revolta no salmista, ou esta ira, ou esta alegria,
mas sempre esses assuntos serão tratados à luz da palavra de Deus e serão tratados perante o Senhor, no temor do Senhor, sempre sendo levados aos pés do Senhor. Então é muito bom ler os Salmos. Eu quero aconselhar você a ler os Salmos, orar com os Salmos, cantar com os Salmos, e assim você vai ter a palavra de Deus enchendo o seu coração a todos os dias. O texto que nós lemos aqui é o Salmo 125, e ele diz assim, olha, é um salmo que reflete a confiança em Deus. Ele está dizendo, olha, os que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abala, firme para sempre. Você confia no Senhor? Como está a sua vida? Como está a sua confiança em Deus? Como está a sua fé em Deus? Se você tem preservado a sua fé na palavra de Deus, a sua confiança estará sempre em Deus. Então o salmista está dizendo, olha, os que confiam no Senhor não se abalam, firmes para sempre. Eu gosto muito desse salmo, tem me ajudado muito na minha carreira cristã, na minha vida de comunhão com Deus. Muitos momentos a nossa mente é levada por sendas tortuosas, muitos momentos nosso coração é levado para longe do Senhor. E é nesse momento que nós devemos lembrar de um salmo como este, orar um salmo como este, cantar um salmo como este, recitar um salmo como este, que diz, aquele que confia no Senhor. O salmista aqui compara como os montes de Sião que não se abalam, firme para sempre. O monte de Sião é único, mas ao redor de Sião tem os montes. Então o salmista, ele cria e diz que esta era uma crença antiga do povo judeu, que o monte de Sião, onde Jerusalém estava construída por cima, ele não sofreria terremoto, ele não se abalaria, terremoto não daria contra ele ou não abalaria o Monte Sião, exatamente por causa das cordilheiras que estavam em volta dele. Não, é por ser a cidade onde o Senhor mandou edificar o seu santo templo, onde o povo se reunia para a adoração do nome do Senhor, invocar o nome do Senhor, ouvir a palavra do Senhor. Então aquele monte para eles tinha um significado muito especial. O Monte Sião é cantado em prosa e verso nas Escrituras, e especialmente no livro dos Salmos. E ele está comparando aquele homem, aquela mulher que confia no Senhor como um monte de Sião que não se abala, mas fica firme para sempre. Por exemplo, como que é a sua vida para receber a má notícia? Nós estamos vivendo num mundo, a nossa peregrinação neste mundo, ela está sujeita às más notícias. De um minuto para o outro, a família se desorganiza. Morre, enfermidade, mudanças, tomam rumos diferentes. Um filho vai para um lado, outro filho vai para o outro. Até então estava tudo ali dentro de casa, um pouco a família dispersa. Se a sua confiança estiver na sua família, você está enrolado. A única segurança para a alma do homem é Deus. É por isso que ele está dizendo aqui, não se abala. Quem está confiante em Deus não se abala. Quando vem as más notícias, seja quando você liga a sua televisão, as más notícias do nosso país, tem tantas, seja do mundo ao seu redor, não se abala. Quando vem as más notícias, aqueles que confiam no Senhor, eles estão firmes no Senhor. O Senhor é a âncora da sua alma. Eu não sei como que está o seu coração, mas se você não confia no Senhor, você vive uma insegurança terrível. Você vive uma pessoa inconstante, como a palha que o vento dispersa. Para onde sopra o vento, você vai.
Mas o salmista está dizendo aqui a palavra de Deus: aqueles que confiam no Senhor são como o monte de Sião que não se abala, firme para sempre. Está sempre firme. Aqueles que confiam no Senhor, aquele que ancora a sua alma em Deus. Eu não sei onde você está ancorando a sua alma, mas se não for em Deus, você é uma pessoa insegura, que tem medo da morte, que tem medo de más notícias, que tem medo dos problemas da vida, que não encara de frente as lutas, vive tendo que mentir para os outros, falar mentira, exatamente para fugir dos problemas. Você não está bem, mas tem que parecer bem para enganar as pessoas. Quem confia no Senhor não precisa de nada disso. Ele é como um monte de Sião que não se abala, não treme com as más notícias, mas permanece firme para sempre. Pensa nisso. Nós vamos dar um intervalo e voltamos para expormos o restante deste salmo. Não saia daí. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Farmavida, há 19 anos formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Tudo monitorado e testado em laboratório analítico farmacêutico. Os seus produtos possuem padrões rígidos sanitários e têm compromisso com o meio ambiente. Farmavida, Rua Hildabergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Mais informações 3422-2859. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Marcas Famosas de Lubrificantes. Há 38 anos atendendo Dourados. Uma loja especializada em troca de óleo com as melhores e mais conceituadas marcas de lubrificantes do mercado. Temos uma equipe treinada e preparada, trabalhando com amor e dedicação para garantir a total satisfação de nossos clientes. Também trabalhamos com escapamentos. Marcas Famosas de Lubrificantes. Avenida Marcelino Pires, 517 em Dourados. Mais informações nos telefones 3902-2100 ou 8112-7929. Nós vamos seguir aqui na exposição desse Salmo 125. Não só não se abala aquele que confia no Senhor, mas diz aqui o texto: como em redor de Jerusalém estão os montes, assim está o Senhor em derredor do seu povo. Olha que figura de linguagem maravilhosa. O monte de Sião, os que confiam no Senhor aqui são comparados como o monte de Sião que não se abala, mas que permanece firme para sempre. Está lá, firme para sempre. Por outro lado, o salmista vai dizer: olha, como em redor de Jerusalém estão os montes, aquela cordilheira de montanhas ao redor de Jerusalém, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. Por que aqueles que confiam no Senhor não se abalam? São mais fortes do que os outros? Não. São tão fracos quanto os demais. Tem pensamento positivo maior do que os outros? Também não. Não é que tem alguma resistência a mais que as pessoas não têm. Pelo contrário, tem suas lutas, tem suas dificuldades, tem seus problemas. Não é porque você confia em Deus que você vai ser tirado deste mundo cheio de lutas, de tentações, de provações, de problemas. Não. A diferença aqui que o salmista está dizendo é porque assim como em volta de Jerusalém estavam os montes, assim também o Senhor está em derredor do seu povo. O Senhor guarda o seu povo, o Senhor protege o seu povo, o Senhor ama o seu povo, o Senhor guarda o seu povo. Quantos textos
da palavra de Deus para falar: o Senhor é quem te guarda, o Senhor guardará a tua alma, Ele é a tua sombra à tua direita, de dia não te molestará o sol, nem de noite a lua, o Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. Então, como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. É por isso que aqueles que confiam no Senhor não se abalam. Não é que são mais fortes do que os outros, mas é porque o Senhor está em derredor dele. Normalmente ele vai buscar o Senhor, ele vai clamar o socorro de Deus. Quantas pessoas que, quando deveriam buscar o socorro de Deus, vai buscar socorro em ídolos? Ou deveria buscar o socorro de Deus, vai atrás de curandeiro. Deveria buscar o socorro de Deus, se entrega ao desespero. Outros até mesmo acabam a própria vida, atentam contra a própria vida. Olha, o Senhor está em derredor do seu povo desde agora e para sempre. O Senhor não afasta do seu povo. É por isso que aqueles que confiam no Senhor não se abalam. Ele não tem o coração abalado, porque o Senhor o guarda. Assim como os montes estão em roda de Jerusalém, em derredor de Jerusalém, assim também o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. Olha, se você não confia no Senhor, você está perdendo uma grande oportunidade na sua vida. Entrega o seu coração ao Senhor, confia nele de todo o seu coração, porque os que confiam no Senhor não se abalam, permanecem firmes para sempre. Olha o que diz o texto: o cetro do ímpio não permanecerá sobre a sorte do justo, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. O Senhor guarda o seu povo, nós não precisamos buscar refúgio no ímpio. Isso quer dizer... Fala sobre o cetro de novo. Foi mal, pastor. Eu volto aqui. O texto diz que o cetro do ímpio não permanecerá sobre a sorte do justo, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. O cetro era uma vara que o rei tinha na mão, que simbolizava poder. O cetro do ímpio aqui é esse poderio do ímpio, essa arrogância do ímpio. Você olha para o ímpio, ele não teme a Deus, o coração dele não tem humildade, não tem temor de Deus, é cheio de arrogância, de empáfia, cheio de si mesmo. O texto aqui está dizendo que este cetro, este domínio do ímpio, ele não vai oprimir o justo, não permanecerá sobre a sorte do justo, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Então não há nada. Eu fico olhando hoje algumas pessoas falando, algumas ideologias do nosso país: essa pessoa virou um ladrão, virou um assassino, virou isso, aquilo, é porque não teve oportunidades na vida. Querido, isso não é verdade. A palavra de Deus diz que o cetro do ímpio não permanece sobre a sorte do justo, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Se o temor de Deus é diferente, é o temor de Deus no seu coração. O cetro do ímpio aqui é o domínio, é o poderio do ímpio. Ele não prevalecerá sobre a sorte do justo. É promessa de Deus. Isso não vai acontecer. É por isso que muitas pessoas querem a vida do ímpio, mas ninguém quer o fim do ímpio, mas quer o fim daquele que teme a Deus, mesmo que seja uma pessoa humilde, uma pessoa simples da sociedade, mas que tem o temor de Deus no seu coração. Ninguém quer o fim do ímpio, mas quer o fim daquele pobre coitado, daquela pessoa simples e que tem o temor de Deus no seu coração. Conheço tantas pessoas que nunca tiveram grandes oportunidades na vida. Sempre viveu a vida simples, uma vida comum, uma vida do nosso cotidiano, do arroz com feijão do brasileiro, mas nunca estendeu a mão à perversidade, nunca estendeu a mão ao crime, nunca estendeu a mão para fazer o mal contra o próximo, por causa do temor de Deus no seu coração.
O cetro do ímpio, ele nunca vai permanecer sobre a sorte do justo, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. É assim que o salmista conclui o seu texto, exatamente com uma oração. Deus continue derramando a sua graça sobre a vida do justo, sobre a vida daquele que confia no Senhor. Há bênçãos preciosas na Bíblia para aqueles que confiam no Senhor. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos, aqueles que confiam no Senhor, aqueles que andam com o Senhor, aqueles que o Senhor está em derredor deles. Faze o bem. Estenda a tua mão, já que a mão do ímpio, o cetro do ímpio não estenderá sobre a sorte do justo, para que ele não estenda a mão à iniquidade. Então o salmista ora e pede: Senhor, o teu cetro, o teu poder, o teu domínio, que ele venha sobre a sorte do justo, que ele venha sobre a vida daquele que teme ao Senhor. Agora, aqueles que se desviam para sendas tortuosas, aqueles que se desviam para a maldade, aqueles que se desviam para as práticas danosas da nossa sociedade, para o crime, para a maldade com o seu próximo, aqueles que se desviam por esses caminhos maus, o Senhor tem um juízo sobre eles, levá-los ao Senhor juntamente com os malfeitores. O Senhor vai derramar o seu juízo, a sua ira sobre aqueles que praticam o mal. Não compensa praticar o mal. Não compensa viver uma vida fácil, porém à custa do crime, da violência, do roubo, da corrupção, porque aqueles que se desviam para as sendas tortuosas, o Senhor levará junto com os malfeitores paz sobre Israel, paz sobre a sua casa. Aqueles que temem ao Senhor, que confiam no Senhor, não se abalam. O Senhor está em derredor deles. O cetro do ímpio não vai permanecer sobre a sorte dele. Há oração pela vida dele, para que o Senhor faça o bem à sua alma e para que haja paz no coração daqueles que temem ao Senhor. Queridos, é assim que nós temos vivido, em paz. É assim que nós temos pregado o Evangelho, em paz, mesmo vivendo numa sociedade onde há tanta violência, tanta maldade. O problema é que o homem afastou-se de Deus, e quanto mais o homem se afasta de Deus, mais problemas vai acarretando a sua alma. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas aqueles que se afastam do Senhor perecem. A alma deles é destruída dia a dia neste mundo. Eu quero convidar você a voltar o seu coração para o Senhor, a clamar ao Senhor, a buscar o Senhor, a andar pelos caminhos do Senhor, sabendo que aqueles que confiam no Senhor não se abalam. Eu quero convidar você a confiar no Senhor. Deus mandou o seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz, para salvar a sua vida e a minha, para nos resgatar desta terrível tristeza do pecado e para nos dar uma nova vida. E nós confiamos no Senhor, é o mistério da graça de Deus. E aqueles que confiam no Senhor não se abalam, permanecem firmes. Vêm as lutas, vêm as provações como grandes tempestades e passam. E aquele que confia no Senhor permanece firme, perseverante, paciente. É por isso que a Bíblia diz: sede paciente na tribulação. Se você está com lutas, confia no Senhor, porque os que confiam no Senhor não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. Que Deus te abençoe. Nós vamos dar mais um intervalo e voltamos para a conclusão aqui do programa Andando com Cristo de hoje. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Douraceg é administradora e corretora de seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas,
agrícolas, de vida e muito mais. Fale com quem entende do assunto. Doura Seg, administradora e corretora de seguros. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3422-6363. Instituto Cardiovascular de Dourados. Tecnologia e equipamentos modernos para realização de exames. Ecocardiograma, Doppler de carótidas e membros, eletrocardiograma, Holter 24 horas, teste ergométrico e mapeamento ambulatorial de pressão arterial. Tudo acompanhado e monitorado por uma equipe altamente treinada e especializada, garantindo aos seus pacientes resultados precisos em seus diagnósticos. Instituto Cardiovascular de Dourados, Rua Major Capilé, 1592, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3021 1135. Olha, nós vamos concluir aqui o programa Andando com Cristo de hoje. Quero agradecer a sua companhia, desafiá-lo a confiar no Senhor, porque os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que permanece firme mesmo em meio às lutas, não se abalam. Quero convidar você a confiar no Senhor de todo o seu coração. E nós vamos orar pelo Senhor, pedindo que Deus dê confiança ao seu coração, tá bom? Vamos orar, vamos falar com Deus. Oração é conversar com Deus, oração é tocar o céu, oração feita por um justo tem o seu valor. Oração. Senhor Deus, nós bendizemos o Teu nome, que podemos chegar até o lar dos nossos telespectadores com a palavra do Senhor. Pedimos que o Senhor console o coração daqueles que nos assistem agora, e que o temor do Senhor esteja no coração de cada um deles. Pedimos, ó Deus, que a Tua graça bendita, salvadora, esteja trazendo confiança no Senhor, no coração daqueles que nos ouvem. Eu oro no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito obrigado da sua companhia. Continue aí na programação da TV Grandourados, a TV da família douradense. A oração é a chave da vitória. Oração é buscar sustento. Oração é agradecimento. Oração não é só pedir, é gratidão também. Gasoso é o céu ficou parado, para Elias o holocausto queimado. Oração aquieta o mar, faz tempestade.